Marcos, capítulo 5. A gente hoje vai, Marcos 5, a partir do verso de número 21. Nós vamos dar continuidade àquela série de pregações que nós começamos lá no mês de setembro, não é? Falando sobre, o tema é Jesus na minha casa. Então a gente já falou sobre aquela casa em que teve aquele casamento, as bodas de Caná. A segunda casa foi a casa de Pedro, onde Jesus curou a sua sogra, e hoje nós vamos para a casa de Jairo, que é uma passagem bastante conhecida, amém? Então vamos começar aqui a partir do versículo 21. Está escrito, todos acharam? Então vamos ler. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e estava ele junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Vamos agora para o verso de número 31. Quer dizer, perdão, 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Vamos orar, queridos? Aí no seu lugar, novamente, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore a Deus. E peça ao Senhor que possa ministrar teu coração, ministrar tua vida, e que você seja edificado por essa palavra. Deus, ouve a oração do teu povo, ouve a oração da tua igreja. E agora, Pai, nós clamamos ao Senhor pedindo que nós precisamos ouvir a sua voz, queremos ouvi-la para que sejamos edificados para a glória do teu nome. Então fala no meio do teu povo, é o que nós oramos a ti. A igreja diz: pode sentar. Quem aqui já ouviu alguém dizer o seguinte: tudo para nessa vida tem jeito, menos para a morte? Já ouviram esse ditado? De repente você chegou e falou alguma coisa para alguém, e a pessoa falou: calma, para tudo tem jeito. Tudo nessa vida tem um jeito, menos para a morte. O que significa isso, irmãos? Significa que a maioria das situações e problemas da vida existe uma solução. Sim ou não? É isso que esse ditado quer dizer. Calma, há solução para tudo, menos para a morte. Existe uma solução, existe uma maneira de lidar com eles, e a morte é um evento final e inevitável para o qual não há solução. Sim ou não?
Sim ou não? Mas será? Será, meu irmão? Será mesmo que nós temos que olhar até mesmo para a morte como algo que não tem o que ser feito, não tem o que fazer, nós temos que a única coisa a fazer diante da morte, a atitude correta é a resignação. É dizer amém, né? Foi feita a vontade do Senhor, não que nós não tenhamos que dizer isso. Mas a pergunta para nós nessa manhã, olhando especificamente para esse texto, olhando para um homem que sua casa foi abalada pela morte, um homem que vê sua filha morta, porque quando Jairo chega na casa com Jesus, a menina está morta, sim ou não? Mas o que nós queremos nessa manhã pensar nesse texto que nós estamos expondo, nós estamos explicando aqui, é justamente esse poder de Jesus sobre aquilo que aparentemente não tem solução, meu irmão. É olharmos para esse texto e olharmos para a nossa casa e pensarmos o seguinte: Jairo, a sua casa foi abalada por um problema muito sério. E pensar o seguinte: qual é o problema muito sério que talvez esteja também acontecendo na sua casa? Jairo, eu acredito que tinha um problema muito grande, sim ou não? Sim ou não? A morte da sua filha. Eu não sei se o problema pelo qual você está passando é tão grande quanto o de Jairo. Eu não sei se o problema que você está passando é tão sério e tão grave quanto o dele, mas o texto nessa manhã vai nos ensinar a lidarmos com as questões da nossa vida que aos olhos humanos parecem que não há solução. O texto nessa manhã vai nos ensinar a como lidar com questões que nós estamos vivendo, que aparentemente para nós não há mais o que fazer. Porque eu pergunto para você: o que é que a gente pode fazer diante da morte? Hein, igreja? Nada. Nada a fazer. E que talvez você está olhando para o seu problema, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe qual é. Ele sabe, Ele tem até mesmo permitido, porque tudo na nossa vida é permissão do Senhor. Não, pastor, mas o diabo está fazendo, o diabo. Meu irmão, eu quero dizer para você que pode até ser o diabo, mas que você não esqueça de uma coisa, aquilo que Lutero disse, que até o diabo é o diabo de Deus. Que nada na sua vida, nada escapa do controle das mãos poderosas daquele que é o Altíssimo. Pensa comigo uma coisa, vamos aqui primeiro entender quem é Jairo. Jairo, a palavra de Deus nos coloca ele, nos apresenta ele como o quê? Chefe da sinagoga. Ele não era o chefe. Até porque as sinagogas não tinham apenas um chefe. As sinagogas tinham pelo menos 7. Escute isso. Pelo menos cada sinagoga local tinham 7 homens. E esses homens, eles eram uma espécie de coordenador espiritual. Esses homens eram uma espécie de coordenador administrativo da comunidade judaica daquele local. Entenderam isso? Amém, meus irmãos? É importante você guardar isso. Aonde é que Jesus está agora? Em Cafarnaum. Então Jairo é chefe da sinagoga de onde? Hein, meus irmãos? De Cafarnaum. Uma cidade importante. A gente sabe que é uma cidade importante para o ministério de Jesus, não é? Jesus fez de Cafarnaum a sua base missionária. E esse homem, esse Jairo, é alguém que cuidava, veja bem, da organização, da ordem, nos encontros da sinagoga. As sinagogas, igreja, elas eram como que uma pequena igreja. Não podia haver adoração na sinagoga, porque adoração era onde?
no templo. As sinagogas funcionavam como um local de estudo, um local de ensino, um local de aprendizagem da palavra, um local onde os judeus se reuniam, entende isso? E Jairo tinha essa responsabilidade, ele era o coordenador dos encontros, do ensino, ou seja, Jairo ele representava um elo entre o povo e quem? As autoridades religiosas. Porque as sinagogas, apesar de elas não serem geridas diretamente por sacerdotes ou por escribas, elas eram dirigidas por esses chefes que tinham uma ligação direta com essas autoridades. Estão entendendo isso? Amém? Esses homens tinham essa ligação direta com essa liderança religiosa de Jerusalém. Eles não eram necessariamente rabinos ou sacerdotes, eles eram leigos, mas, meu irmão, que desfrutavam de um respeito, de um prestígio muito grande. Ou seja, o que era um chefe da sinagoga? Ele era uma autoridade religiosa local. Entenderam isso? Amém? E esses homens, como eu falei para vocês, vocês lembram? Vocês vão agora entender melhor. Quando aconteceu aquele problema na igreja de Jerusalém, que as viúvas gregas não estavam sendo atendidas, só as judias, o que o apóstolo Pedro mandou a igreja fazer? Lembra disso? Escolha entre vocês, quantos homens? 7 homens, cheios do Espírito Santo, não é isso? Amém? De onde é que Pedro está tirando isso? De onde é que Pedro está tirando esse modelo de liderança? Da sinagoga. Esses 7 homens, ok? Vê bem o que vocês vão, olha, vê bem quem vocês vão escolher. Há características. Então o que eu quero fazer você entender é que essa posição de Jairo, religiosa e social, era uma posição bastante importante. Era uma posição que dava bastante prestígio para quem a ocupava. E essa posição social, eu quero que você lembre disso, é uma posição religiosa, porque ele é responsável. Lembra aquele momento que Jesus, lá em Nazaré, entrou na sinagoga? Você vai se lembrar disso. Ele entrou na sinagoga e alguém deu um livro para ele ler. Lembra disso? E foi até o profeta Isaías que ele leu. Quem fez isso? O chefe da sinagoga. Era o chefe da sinagoga, os chefes, que decidiam quem ia pregar. Eram chefes da sinagoga que decidiam o que ia ser falado. Então você veja que esses homens têm um prestígio religioso e um prestígio social. Mas apesar disso tudo, irmãos, apesar disso tudo, olhe para mim e veja só uma coisa. Olhando a vida de Jairo, escute. Olhando a vida de Jairo, olhando tudo isso que eu estou falando aqui para você, a gente não pensaria assim, poxa, esse homem conseguiu algo que muita gente está atrás. Como assim, pastor? Posição, importância. Não é isso que as pessoas buscam na sua vida muitas vezes? Sim ou não, igreja? As pessoas passam a vida inteira, muitas vezes, procurando isso. Procurando posições importantes, procurando prestígio, é ou não é verdade? Procurando uma posição social, respeito. E aí, qual é o nosso costume? O nosso costume é talvez olhar para uma pessoa que está vivendo isso e dizer assim, essa pessoa não tem problema, porque ela tem tudo o que a gente acha que alguém deveria ter para ter sucesso. Só que você vê esse homem com um problema dentro da sua casa, sim ou não? A sua filha está morrendo. A sua filha está morrendo. A sua filha, ele está vendo, a casa dele está pairando a sombra da morte. Só que sabe o que é interessante, irmãos? É que o texto nos mostra uma coisa. Vamos comigo lá no versículo de número 21, por favor. Que apesar disso tudo, versículo de número 22,
Jesus está voltando. Olha só, qual é o contexto aqui do texto? O Senhor Jesus tinha ido de Cafarnaum para a região de Decápolis, que era uma região que ficava de frente do outro lado do mar da Galileia. Cafarnaum estava aqui, do outro lado ficava Decápolis, amém? 10 cidades gregas. O que aconteceu lá? Lembra daquele homem que vivia no cemitério? Lembra dessa passagem? De um homem que vivia no cemitério, presos por correntes, completamente enlouquecido, ninguém conseguia prendê-lo, ele se arranhava todo, ele se cortava todo. Quando Jesus chegou lá, aquele homem foi liberto. Lembra disso? Amém? E aí, o que os demônios que estavam nele pediu para entrar? Para entrar onde? Nos porcos. Assim que os demônios entram nos porcos, onde é que os porcos se lançam? No mar. O povo da cidade ficou apavorado. E eles pediram para Jesus ir embora. E aí Jesus agora volta para Cafarnaum. Agora que interessante, né, irmãos? De um lado, uma multidão dizendo para Jesus, vai embora. E do outro lado, uma multidão, veja comigo, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, né? O mundo é assim, amém, igreja? Há aqueles que rejeitam Jesus, há aqueles que ficam apavorados com Jesus, mas do outro lado, há aqueles que estão na expectativa por Jesus. Do outro lado havia aquela multidão de pessoas que eles não querem, mas nós te queremos, Jesus. E Jesus chega e a palavra de Deus diz, versículo 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado, e o que foi que ele fez, meus irmãos? Prostrou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência. Eu queria pensar agora com vocês, rapidamente aqui, desse caminho até Jairo chegar em Jesus. O que eu quero que você pense comigo agora é, vamos fazer esse momento, tentar recriar esse momento. Se Jairo foi até Jesus, é porque Jairo tinha o que, igreja? Fé. Olha só uma coisa aqui. A filha de Jairo não foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou. Não foi. Quem ele ressuscitou antes da filha de Jairo? O filho da viúva de Naim. A primeira pessoa que recebeu esse milagre, que da morte passou para a vida, foi o filho da viúva. Agora olha que interessante, sabe quantos quilômetros Naim estava distante de Cafarnaum? Mais ou menos 40, 50 quilômetros. Naquele tempo dava um dia de caminhada. Ou seja, provavelmente, muito provavelmente, chegou a notícia em Cafarnaum, que alguns dias atrás, ou meses atrás, uma mulher desesperada, uma mulher que estava triste pela perda do filho, e não somente por causa disso, mas também pela sua condição social, o filho que estava morto, em igreja, reviveu pelo poder de Deus. Então, muito provavelmente, Jairo ouviu aquele testemunho, como você ouviu o testemunho da Georgina hoje. Assim como você ouviu as palavras dessa irmã, Jairo também, provavelmente esse milagre tão glorioso, porque até então, meu irmão, nunca um morto havia ressuscitado, amém? O único morto que ressuscitou, estava lá no Velho Testamento, os únicos mortos, quem eram? O filho da viúva de Elias, lembra disso? Que ele morreu, não é? E Elias orou e o menino reviveu, e o filho da sunamita, não é isso? Que também morreu, e o Eliseu ressuscitou. Mas isso está muito longe a história. O que nós temos que entender é que agora há um fato mais recente. O filho da viúva de Naim havia ressuscitado. Ok, meus irmãos? Então provavelmente, muito provavelmente, movido
por aquilo que ele ouviu sobre o que Jesus fez com aquela mulher, Jairo vai até ele. E o que Jairo quer? Veja comigo aqui no versículo de número 23. E lhe pediu com insistência: minha filha está, venha impor as mãos sobre ela. A garota não tinha morrido ainda, amém, meus irmãos? Estava à morte. Mas a Bíblia diz que Jairo faz um pedido. Qual é o pedido? Venha impor as mãos sobre ela. O que Jairo quer? Que Jesus entre, que Jesus venha à sua casa. Olha que diferente, né, irmãos? Você lembra aquela passagem daquele servo do centurião? Lembra? Que Jesus estava ali em Jerusalém, e aí chegou para ele uma notícia: olha, tem aí um homem que tem um servo, ele é um homem piedoso, ele é um homem bondoso, só é romano, está com um servo muito doente, e o senhor não podia ir na casa dele para orar, pôr as mãos? E aí quando o centurião sabe que Jesus vai para a casa dele, o que o centurião fala? Não vem na minha casa não, porque eu não sou digno. Manda uma palavra e o meu servo. Mas aqui é diferente. Aqui Jairo está dizendo: venha até a minha casa. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender, e eu falei isso um pouco na IBD hoje, é não colocar Deus numa caixinha. Que não é porque as coisas uma vez funcionou de um jeito com você, que vai ter que funcionar com todo mundo do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos costume muitas vezes de normatizar experiências. Nós temos às vezes o costume de dizer assim: aconteceu comigo desse jeito. Você ouve lá, alguém chega para você e diz assim: olha, tal coisa aconteceu comigo. Aí você fala assim: ah, já aconteceu comigo também. Faz tal coisa, porque desse jeito as coisas acontecem. Não, meu irmão e minha irmã. O Evangelho nos mostra essa variedade de formas do Senhor operar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, talvez você já tenha vivido alguma experiência com o Senhor de um jeito, e aquilo que você fez, aquilo que o Senhor te moveu, aleluia, glória a Deus, mas não coloque Deus numa caixinha, porque Ele pode fazer algo infinitamente maior e melhor do que Ele já fez. Posso ouvir um amém da igreja? Não normatize experiências. Porque se o centurião disse assim: não entra na minha casa, manda uma palavra e o meu servo vai ser curado, e ele foi curado ou não foi? Foi. Mas com Jairo não. Jairo está dizendo: entra na minha casa, vem para a minha casa. Talvez a sua casa, meu irmão e minha irmã, está precisando que Jesus chegue lá. Não sei o que está acontecendo lá, mas talvez você, como Jairo, esteja precisando que Jesus entre na sua casa para mudar aquela situação. Só que eu quero te dizer uma coisa, que para isso acontecer, para que Jesus fosse à casa de Jairo, a princípio, haviam dois impeditivos. Como assim, pastor? Havia dois impeditivos para Jesus ir até a casa de Jairo. Primeiro, religioso. Por que havia um impeditivo religioso? Jairo era um chefe religioso, sim ou não? Ligado a quem? Aos escribas e que tinham sobre Jesus qual opinião? Hein, meus irmãos? Eram hostis. Os escribas e fariseus eram totalmente hostis a Jesus. Ou seja, Jairo tinha que fazer uma escolha, meu irmão. Porque ou ele ia ficar com a posição religiosa dele, porque, meu irmão e minha irmã, o texto aqui não diz, mas a pergunta é: será que Jairo
continuou na posição religiosa que ele estava? Quando as autoridades ficaram sabendo que ele, que era um chefe, se colocou numa posição tão humilde diante de Jesus? Estão entendendo isso? Sim ou não? Será que as autoridades religiosas não destituíram Jairo da sua posição? Eu não sei, o texto não diz. Mas o que eu quero te mostrar nessa palavra é o que Jairo precisou romper. Eu quero Jesus na minha casa. Jesus precisa vir na minha casa. Eu preciso que Jesus entre nesta casa para que haja uma esperança. Só que, para Jesus entrar nesta casa, eu vou precisar romper. Eu vou precisar romper. Talvez com as autoridades religiosas às quais eu me submeto. Mas ou eu rompo, ou a minha filha morre. Queridos, não somente isso, mas a posição social, de prestígio, a posição de autoridade. Querido, quando você, veja comigo aqui no versículo de número 23, 22, está escrito que Jairo chegou e ele se prostrou aonde? Aos pés de Jesus. Irmãos, ele era um chefe, ele era alguém com muita autoridade. Eu não sei se isso acontecia, mas talvez algumas pessoas, quando cruzavam com Jairo, o olhavam com todo respeito, amém? O olhavam com toda admiração, o olhavam com toda autoridade, não se curvavam, mas tinham respeito. Mas agora aquelas pessoas estão olhando para o seu chefe, e o seu chefe está como aos pés de Jesus? Prostrado, caído. Essa palavra no original, meu irmão, é caído literalmente. Jairo se lança aos pés de Jesus, porque, meu irmão e minha irmã, ele tem que fazer uma escolha. E a escolha que ele tem que fazer, ou ele fica com a sua religião e perde a sua filha, ou ele fica com o seu prestígio e perde a sua filha. Mas ele escolhe uma coisa, ele escolhe Jesus, meu irmão e minha irmã. O que eu quero dizer para você, você que escolheu Jesus, não tenha medo. Não tenha medo, porque olha só, deixa eu te falar uma coisa. Escolher Jesus, invariavelmente, vai nos levar a perder algumas coisas. Posso ouvir um amém da igreja? Se você está com medo de se comprometer, porque veja o seguinte, meu irmão, se prostrou aos seus pés e pediu, ele que é um chefe geralmente não pede, é verdade ou não é? Sim ou não, igreja? Ainda que ele peça, o pedido dele tem um peso, de uma ordem, tem ou não tem? Ainda que com muita educação, o teu chefe peça para você, mas quando o teu chefe pede, é diferente do teu pai pedindo, do teu marido, da tua mulher. Sim ou não? É um outro peso. Aquele que era chefe, agora está prostrado, com humildade. Essa palavra no grego, irmãos, é cair, é se ajoelhar, mas é reconhecendo o seguinte: você é maior do que eu. Entende isso? É uma posição de humildade. E ele está clamando, ele está pedindo, ele não está mandando. Então o que eu quero que você entenda é isso, irmãos. Aquela situação dramática serviu para algo bom, aproximar Jairo de Jesus, para tirar Jairo do anonimato. Porque se Jairo tinha ali uma fé oculta, porque a notícia de Jesus estava correndo, sim ou não? O que Jesus estava fazendo estava, então talvez Jairo já alimentava, estão compreendendo isso? Alguma fé em Jesus. Mas agora, meu irmão, era hora de estabelecer um compromisso. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Talvez você está pensando assim, por quê?
por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso? Eu não sei, meu irmão. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Talvez tudo que está acontecendo na sua vida tenha um só propósito: fazer com que você assuma um compromisso de fé público verdadeiramente com Jesus Cristo. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender o que Jairo entendeu. Eu preciso me chegar até ele. Se eu não, eu creio que ele pode fazer. Se Jairo não cresce, ele não teria ido, concorda comigo? Se ele foi, é porque ele cria. Mas se ele tivesse continuado dentro da casa dele, meu irmão, com medo de perder, se ele tivesse continuado dentro da casa dele, se ele tivesse continuado ali, meu irmão e minha irmã, escondido, dizendo assim: que bênção que ele é. Eu pergunto a você, a sua filha teria continuado morta? Mas ele se chega, e queridos, o que eu quero que você compreenda nessa manhã é que a fé exige um compromisso público. Não foi de longe que ele viveu aquele milagre. Não foi de longe que o seu pranto foi transformado em alegria. Não foi de longe que a sua dor foi transformada em gozo. Ou ele chega perto, ou a filha morre. E eu quero dizer para você, você que está aqui nessa manhã com alguma expectativa de que Jesus entre na sua casa e faça algo, eu quero dizer a você, não será de longe. Você precisa romper com toda superficialidade do relacionamento que você vem mantendo com Jesus Cristo. Eu não sei qual tipo de relacionamento você vem mantendo. Eu não sei qual é o tipo de fé que você vem mantendo, mas algo sério está acontecendo. O Senhor precisa operar naquela casa, e Ele pode operar com ou sem você. Mas, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se você quer que Ele entre, saia da superficialidade. Pare de apenas admirar Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei, mas de longe, não. A palavra de Deus diz aqui no versículo de número 22, veja comigo, meu irmão. Então chegou um dos chefes da sinagoga, ou seja, se aproximou. Você não está percebendo? Se você não está entendendo, então ouça o que o Senhor está falando para você nessa manhã, que o que está acontecendo é para que você saia do lugar confortável que você está, que você saia do lugar que aparentemente você tem uma proteção, e que você se lance aos pés dele, chegue perto dele, aleluia. Ou ele chega ou a filha morre. Escute o Senhor nessa manhã, meu irmão. Escute o Senhor nessa manhã, minha irmã, dizendo para você, não será de longe. Se você queria ouvir algo de Deus nessa manhã, é isso. Não vai ser de longe. Saia da sua posição confortável. Saia, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ver milagre naquela casa, se você quer ver milagre naquela família, saia da sua posição de conforto. Rompa. Faça aquilo que você nunca fez. Comece a orar, comece a buscar ao Senhor. Se chegue perto dele. Posso ouvir um amém da igreja? O que você está procurando, meu irmão e minha irmã? O que que você está pedindo? O que é que você está preocupado? Ai, pastor, eu não posso. Eu não posso porque eu vou perder isso, ou eu vou perder aquilo. Será que você não percebe que você já está perdendo? Entenderam isso? Sim ou não? Sim ou não? Cada momento que Jairo hesitava de ir procurar Jesus por causa da sua posição, a sua filha
estava morrendo. Você vai perder de qualquer jeito. Escute o que eu vou dizer para você, não quero ser o profeta do caos. Você vai perder de qualquer jeito. Agora, você vai ter que definir o que é mais importante perder. O que é mais importante você perder? Por assumir um compromisso público de fé com Jesus. Hein? O que é mais importante? O que era mais importante? A posição social, religiosa dele ou a filha? O que é mais importante para você? Compreendeu agora? Porque perder você vai. De qualquer jeito. Agora, entenda o que vai ser importante, perder ou não. Vamos continuar aqui no texto. Meu irmão e minha irmã, Jairo, ele provavelmente, como eu falei para vocês, não era um homem de uma posição muito humilde, acostumado a suplicar as coisas. Afinal de contas, ele era Jairo, o chefe da sinagoga, mas agora diante daquela circunstância, ou era o prestígio, ou o status, ou a sua filha. Eu quero dizer para você uma segunda coisa: se a sua fé, que você diz ter em Jesus, não está te colocando de joelhos diante do Senhor, porque a palavra diz que ele se aproximou e em igreja, se prostrou. Se a sua fé não está te colocando assim diante do Senhor, prostrado, ajoelhado, com humildade, a sua fé, ela não está cumprindo o seu verdadeiro papel. Se a sua fé está te colocando diante do Senhor como alguém muito importante, cuidado, viu, irmão? Cuidado, se você, através da fé, está se colocando como alguém merecedor. Senhor, eu sou merecedora, porque afinal de contas, olha o sacrifício que eu estou fazendo. Senhor, eu sou merecedor, porque afinal de contas, olha tudo que eu estou fazendo. Você não é merecedor de nada. Toda a glória no Evangelho pertence ao Senhor. E a sua fé precisa isso. Se pela fé você não consegue perceber quem Ele é e quem você é, há algo de errado, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você quer mesmo que Jesus entre na sua casa, você precisa entender que não há espaço para duas pessoas. Ou é Ele ou é você. Entende isso? Ou Ele vai reinar naquela casa, ou é você. Por isso que você precisa de ter uma atitude humilde. Se a sua fé não está te levando a isso, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus continua dizendo para nós que no meio do caminho, versículo 24, Jesus foi com ele. Olha que maravilha, meu irmão. E o que nós podemos entender disso? Nós podemos entender que Jesus escutou o pedido, sim ou não? Ele ouviu o clamor de Jairo. Ele foi, ou seja, há um fio de esperança. Acende no coração de Jairo um fio de esperança, sim ou não? Ele chega lá com aquela triste notícia: minha filha está morrendo. A minha filha, olha só, Mateus, eu li nos 3 evangelhos essa passagem. Mateus diz que Jairo chegou e disse assim: já morreu. O evangelho de Mateus diz que Jairo chegou lá já com a filha morta. Lucas e Marcos é que dizem que minha filha está morrendo. Então eu não sei aqui. A questão é, a situação é séria, é grave. E Jesus vai com ele, ou seja, uma luz no fim do túnel. Acende uma esperança, sim ou não? Ele aceitou, então isso pode mudar. No meio do caminho aconteceu a cura da mulher hemorrágica. Lembra disso? Não vamos entrar nessa questão. Vamos agora lá para o versículo de número 35. Naquela caminhada de fé, veja bem uma coisa. O que eu quero que você compreenda é isso. Naquela caminhada de fé, aonde Jairo rompeu com a religião e Jairo rompeu com a sua posição social. Não importa o que eu vou perder, o que importa é que a minha filha vai ficar boa. Ele está indo comigo, no meio do caminho. A palavra de Deus é clara. Chegaram pessoas de onde, igreja? Vindo de onde? Da casa de Jairo. Quais são as notícias da casa de Jairo, irmãos? A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o
Imagina você, o balde de água fria. É ou não é? Sim ou não? Jesus veio. Então, há uma esperança. Só que no meio desse caminho, no meio dessa jornada de fé, a notícia que chega da casa é: morreu. A notícia que chega da casa é: não incomode mais perto. Ou seja, aquilo que era uma hipótese se tornou o quê? Um fato. Sim ou não? Até então, a morte da filha era a morte. Mas agora, nem ele. Só que qual é a resposta de Jesus? Versículo 36. Qual que é a palavra de Jesus? Não tenha medo, apenas creia. Escute uma coisa, meus irmãos. Mais uma barreira, mais um impeditivo que Jairo agora deveria romper. E qual é? As vozes que vieram da casa. Amados, escute uma coisa. Quais são as notícias de sua casa? Quais são as notícias que estão chegando da sua casa? O que é que estão falando da sua casa? Eu quero dizer para você que nesse momento, a despeito das notícias que têm chegado da sua casa, é preciso manter a fé. Você precisa manter a fé. Escute uma coisa: o que poderia ter acontecido? Jairo ter ouvido aquela notícia dramática e ter dito assim: tá bom, Jesus, valeu até aqui, obrigado, mas agora eu vou fazer o enterro da minha filha. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ali naquele momento, aquela caminhada de fé poderia ter sido interrompida, porque as palavras que chegaram da casa eram duras demais. Porque as palavras que chegaram da casa eram difíceis demais. Então Jairo poderia ter dito: amém, Senhor, obrigado até aqui, mas agora não tem mais jeito. Agora o Senhor volta e eu vou fazer o enterro da minha filha. Não ouça as vozes que estão vindo da casa, para que a sua jornada de fé não seja interrompida. Porque ouvir o que está vindo da casa, ouvir as vozes que estão vindo da casa, podem te desanimar, podem te abater. E meu irmão e minha irmã, dali, ele poderia ter aceitado o fato, ele poderia ter dito: amém, Senhor. O fio de esperança que havia se rompeu com a comunicação vindo da casa. Jairo tem duas opções, irmãos: ou a voz da casa, ou a palavra de Cristo. E também eu quero dizer isso para você. Você que está esperando algo acontecer na sua casa, você precisa ouvir o Senhor nessa manhã. Ou você vai ficar com a voz da casa, ou com a palavra de Jesus. A palavra de Jesus foi: não tenha medo, apenas, em igreja, creia. Escolhe. Hoje é uma manhã de escolha, meu irmão, para você aqui nessa manhã. Quem você vai ouvir? As palavras de Jesus? Não ouça essas vozes. Sabe por quê? Porque elas podem gerar o medo, a hesitação, e fazer com que você desista do compromisso de fé que você assumiu com o Senhor. Será que, escute, será que naquela hora que chegou a notícia para Jairo: sua filha morreu, será que Jairo não pensou assim: que foi que eu fiz? E agora? Abri mão da minha posição, abri mão da minha religião, e agora foi tudo em vão, agora deu tudo errado, a menina está morta. Meu irmão, ele teria hesitado: olha tudo o que eu deixei,
Ele rompeu talvez até com familiares, irmão. E aquilo parece não ter resolvido. Jairo precisava que Jesus chegasse em sua casa. Você também precisa que Jesus chegue na sua casa. Há coisas ali que só o poder de Deus pode mudar. Então não hesite, não tenha medo, apenas creia. Creia. Não abra mão do compromisso que você firmou com o Senhor. Continue caminhando com Jesus. Mas pastor, eu não posso ignorar os fatos. Está tudo maravilhoso nessa pregação hoje. Só que é o seguinte: eu não posso ignorar os fatos. São muito maiores, sim. Jesus não está dizendo para que Jairo ignore os fatos. Jesus está dizendo, apenas creia. Entende isso? E aí é uma batalha espiritual, irmãos. Escute uma coisa, é uma batalha espiritual entre a sua fé e os sentimentos do seu coração. Compreende isso? Sim ou não? É uma luta espiritual. Entre você crer no que o Senhor pode fazer, ou aceitar os fatos que estão diante de você. Escolha nessa manhã. Versículo 38, diz aqui o texto que eles chegaram na casa. E quando eles chegam na casa, a palavra diz aqui: chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Escute uma coisa, irmãos, qual era a praxe daquele tempo? Constatada a morte, uma vez, vamos prantear, vamos expressar toda a nossa dor, amém? Era imediato, morreu. Então vamos reunir aqui o povo e vamos expressar a nossa dor. Vamos chorar. E não era coisa pouca não, tá, irmãos? Eram demonstrações públicas de dor e de lamento. Então essa presença dessas pessoas chorando naquela casa, essa presença, estão fazendo um escândalo. Não, não estão fazendo escândalo. Estão fazendo o que era normal. Estão fazendo o que era comum. Aquela família está sofrendo. Só que meu irmão e minha irmã, naquele momento, a morte era a autoridade sobre aquela casa. Sim ou não? Naquele momento era. Só que, o que pode ser feito? Nada. Nada poderia ser feito se o Senhor não estivesse ali. Amém, igreja? Só que há uma questão: Jesus chegou naquela casa. E eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Não tenha medo. Continue a sua caminhada de fé. Porque quando Jesus entra numa casa, as coisas são transformadas. As coisas são transformadas. Talvez você está dizendo, pastor, não estou entendendo nada do que o senhor está pregando hoje. O senhor quer dizer então que não está na minha casa Jesus, pastor? Porque eu estou chorando. Porque a coisa lá está complicada. Vamos continuar no texto? Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade esse texto aqui nos aponta para uma realidade muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Porque veja bem, a Bíblia diz que Jesus entrou, versículo 39, ao entrar ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Amados, ali estava o autor da vida.
Ali estava aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas no céu e na terra, aquele que falou e tudo veio a existir. Só que no versículo seguinte diz assim: e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Olha só, o mundo sempre vai zombar dele. O mundo sempre vai zombar dele e de quem e de qualquer um que tenha abraçado um compromisso de fé com ele. Você entende isso? Sempre eles vão rir. Mas amém. A sabedoria de Deus, irmãos, é loucura para o mundo. A pergunta é: estamos preparados para a zombaria? Estamos preparados para o desprezo por causa da fé? Eles não entendem os caminhos do Senhor, e nós também muitas vezes não. Afinal de contas, meu irmão, a fé nem sempre explica tudo. Repete isso comigo: a fé nem sempre explica tudo. Amém? Mas nós devemos, como Paulo fez, e como nós cantamos aqui: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ele sabe o que está fazendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre. Amém? Não fique preocupada. A Bíblia diz, versículos 41, 42, tomando a criança pela mão, ele disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Olha a resposta, versículo 42: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Ou seja, meu irmão e minha irmã, como dizia uma música que a gente cantava alguns anos atrás: Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. Amém? Para alguns, eles riram. O que ele quer aqui agora? Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais solução. Se ele tivesse chegado antes. Não, ele não chega atrasado. A música dizia isso: sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Lembra dessa música? Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade. Jairo, meu irmão e minha irmã, ele viveu um milagre porque foi a vontade do Senhor. Amém? Jesus foi com ele. Era a vontade de Deus. Pastor, quer dizer então, meu irmão, que aquilo que não aconteceu não era a vontade de Deus para a sua vida. Você entende isso? E agora, pastor, agora, meu irmão e minha irmã, é continuar caminhando, é continuar, minha irmã, meu irmão, trilhando a jornada de fé, continuar caminhando com o Senhor, porque essa música dizia isso. Eu estou lembrando dessa música, nem lembrei nada do que estava preparando o sermão, mas dizia isso: é só esperar, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano nunca chega.
Sua hora é o quê? Sua hora, sua maneira. Agora que é o difícil. Seja feita a sua, eu só quero a sua. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa, meu irmão. Valeu a pena para Jairo ter se comprometido. Valeu a pena para Jairo ter rompido com todos os obstáculos que ele rompeu para que Jesus entrasse na sua casa. Eu quero dizer para você, talvez hoje você está olhando e perguntando assim: será que valeu a pena? Espere, 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 continue firme, porque com certeza, meu irmão e minha irmã, valeu a pena. Eu quero terminar rapidamente dizendo para você 3 coisas nessa palavra, diante do quadro que você está vendo na sua casa. Primeira coisa, se aproxime do Senhor. Se aproxime do Senhor. Não foi de longe, não foi sem se comprometer com a fé em Jesus que Jairo viveu aquela transformação. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Qual é o nível de compromisso que você tem vivido com Ele? É uma fé tímida? É uma fé que te mantém de longe? Porque afinal de contas, há coisas a serem perdidas, caso você se aproxime muito dEle. Talvez você não vai ter muito tempo mais para algumas coisas que você acha que você precisa. Mas meu irmão e minha irmã, ouça o Senhor dizendo para você: haverá perda de qualquer jeito. Se aproxime dEle. Segunda coisa, não ouça as vozes que estão vindo da casa. Isso não tem mais jeito, isso nunca vai mudar. Apenas creia. Você precisa de fé. Essas vozes podem até te levar a desistir de continuar a sua caminhada. Lembre-se, não é Deus que precisa de sua fé, e sim você precisa dela para continuar crendo a despeito do que você tem ouvido. Terceiro, não permita que na sua casa a autoridade não seja da palavra de Deus. Porque quando Jesus chegou aonde havia morte, está escrito que Ele falou: menina, levanta-te. Imediatamente ela se levantou. O que significa isso? A autoridade da palavra. A autoridade da palavra. Casa de crente tem que ser regida pela palavra. Casa de crente não tem que ser regida pelo gosto desse, ou pelo gosto daquele, ou pelo gosto daquele outro. A nossa filha, quando se afastou do Senhor, ela ficou com o coração bem duro. E eu e Kyle tínhamos o costume de todo dia, temos ainda, de orarmos juntos. Fazemos devocional. Aí eu pegava o violão e a gente cantava. Um dia ela acordou com uma tromba desse tamanho e perguntou para a mãe: vocês acham certo isso? Vocês acham certo isso? Me acordarem agora todo dia com louvor? Eu não sou crente. Beijo para você, meu bem. Você não é, mas essa casa aqui é casa de crente. Então nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar orando, e amém. Quem é a autoridade naquela casa, meu irmão? Você quer ver as coisas mudarem naquela casa? Traga a palavra lá para dentro. Não tem essa história de filho, de não sei quem lá. Porque a autoridade nessa casa é da palavra. E você espere. Só ouça isso. Espere. Continue na sua caminhada
de fé com Jesus. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça no seu lugar. Ó Deus, nós aqui nessa manhã, Deus, queremos te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor nos enviou nessa manhã. Ó Deus, mais uma casa que nós vemos que foi transformada pelo teu poder. Mais uma casa, Senhor, que foi transformada pela autoridade da tua palavra. E aqui, Pai, nessa manhã, nós queremos colocar a nossa casa diante de ti. Ouve a oração do teu povo, Jesus. O Senhor sabe o que está acontecendo nessa casa. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. E nós estamos te clamando aqui nessa manhã, Jesus. Entra na nossa casa. Há coisas ali que só o Senhor pode resolver. Há coisas ali que só o Senhor pode transformar. Nós estamos tão impotentes como Jairo. Quando Jairo se prostra aos teus pés, Senhor, ele está manifestando toda a sua impotência diante daquela situação. E é assim que nós estamos também. Nós estamos declarando aqui nessa manhã, Deus, nós não temos nada para fazer. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode mudar isso. E assim como o Senhor mudou, Pai, assim como o Senhor entrou naquela casa e mudou o pranto em alegria, a dor em gozo, que assim também seja na nossa casa. Que aquilo que hoje, Deus, está tirando lágrimas dos nossos olhos, que aquilo que está hoje, Pai, tirando a nossa alegria, pelo teu poder, não é pela nossa fé, não é por nada do que nós somos, pelo teu poder, o Senhor venha mudar tudo isso, ó Deus, para a glória e o louvor do teu santo nome. Entra na nossa casa e faz uma obra gloriosa ali, Senhor. Entra na nossa casa e faz uma obra maravilhosa, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém e amém, Jesus.